Salve galera, na paz. A gente vai então aqui começar nossa oficina para aprender a mexer no BandLab, um aplicativo que é praticamente um estúdio completo dentro do seu computador ou celular. Grande vantagem, ele é grátis, ele roda em praticamente qualquer aparelho e você consegue fazer com ele projetos que você pode começar no seu celular, terminar no seu computador ou vice-versa, e ele te dá muita liberdade, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Basicamente, o bandlab.com, se você tiver no seu computador, tá? Não precisa nem baixar, ele roda direto do navegador, do Chrome. E caso você esteja no seu celular, você vai lá na Store dele, seja Apple Store, em um iPhone ou seja na Play Store, se você tiver Android, e você baixa o BandLab lá. Então vamos lá. Primeira coisa, Get Started, vamos começar. Você vai ter que criar uma continha simples, tá? Só colocar nome, e-mail e criar uma senha, ou você pode usar tanto sua conta no Google como um Gmail ou sua conta Facebook, beleza? Vou colocar aqui para ele usar minha conta do Facebook e ele já chega aqui, ó. Acabou pegando minha foto que eu uso lá e ele tem essa cara aqui um pouco de rede social porque ele tem essa característica de ser um tipo de rede social de compartilhamento de música e projetos, tá? Então você consegue ver os shows que vão acontecer, que estão acontecendo, tá? Da galera tocando com o aplicativo, seguir pessoas, seguir artistas que você curte e quer ver o que eles estão produzindo, e você pode compartilhar projetos também. Eu posso aqui começar um projeto, uma parte de uma música, eu mando para um amigo, ele faz outra parte, que manda para outro amigo e a gente compartilha o projeto. Realmente bem legal. Vamos lá então, para criar nosso som, você vem aqui em Mais Create e ele já te joga aqui para essa tela, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que falar aqui, não existe apenas uma maneira de produzir música com ele, existem várias, cada um acaba encontrando no caminho o que funciona melhor para si. E aqui eu vou tentar mostrar um pouco de algumas técnicas que eu uso dentro do programa. Nada é uma regra, mas é mais ou menos como funciona para mim e como eu sei que funciona para muita gente, tá? Mas ele não é fechado. Se ele fosse um jogo, ele seria um jogo de um mapa aberto, por exemplo, tipo GTA, onde você não é obrigado a fazer isso ou aquilo nesse momento. Você pode tomar várias decisões e chegar a resultados, independente do que você escolher. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui por onde começar e quais possibilidades. Essas duas primeiras opções, que é Instruments, né, e Drum Machine, que é bateria eletrônica, ele vai praticamente te dar instrumentos virtuais, instrumentos que você não precisa ter eles aqui, mas você consegue tocar eles através do próprio teclado ou do mouse do computador ou do dedo no celular. Aqui no Voice ou Mic, ele vai usar o microfone tanto do seu computador ou do celular para gravar o que você quiser, seja um instrumento, seja voz. E aqui na opção guitarra ou baixo, se você tiver aí e tiver um cabo, você pode plugar isso diretamente aí, ou numa placa, ou direto no computador mesmo, ou até celular, e gravar seu instrumento dentro do programa, beleza? Então, vamos começar aqui por uma ordem que normalmente a gente usa quando vai produzir um som do zero, é começar pela batida. Então eu vou vir aqui numa maneira que eu gosto de trabalhar com produção de batida. Tem outras maneiras, mas essa aqui é uma que eu gosto e eu acredito que vocês vão achar bem legal também, que é Drum Machine, bateria eletrônica. Então clicando aqui em Drum Machine, galera, a gente vai ter a nossa bateria eletrônica. Algumas coisas que a gente tem que saber hora que a gente é apresentado aqui ao projeto. É que ah, uma aba muito importante que vocês precisam saber que ela existe é essa parte aqui de Help, tá? Que isso aqui vai sempre te ajudar quando você tiver em dúvida sobre o que fazer. Tanto em relação a algumas perguntas que você possa ter, que ele tem um tutorial que te ajuda. Tá em inglês, porém você consegue usar o Google Tradutor para resolver essa questão. Ou também alguns atalhos de teclado para te ajudar a fazer coisas que poderiam ser um pouco mais complexas, mas você usando
uma ou duas teclas aí, consegue fazer bem rapidinho, beleza? Bom, vamos sair daqui, vamos lá para o que interessa em relação a som, que é a nossa bateria eletrônica. Ela está aberta aqui embaixo. Abriu aqui a faixa dela e a gente vai construindo a história da música de acordo com essa trilha aqui, tá? A gente vai colocando os instrumentos e onde eles entram ou quando saem a partir dessa linha do tempo aqui. Quem já mexeu com qualquer programa de edição sabe mais ou menos sobre essa lógica. Então, vou dar um play aqui na bateria eletrônica, dá uma olhada no som dela aí. Aqui, então, a gente tem um ritmozinho que já veio, a gente depois vai mudar ele para criar o nosso próprio. E aqui eu tenho as peças da bateria, né? Os sons que elas fazem. E daí, se vocês perceberem, tem aqui uma letra na frente de cada um deles, que é o fato de que se eu usar o teclado e clicar nessa letra, ele vai fazer o som dela. Então, o S de bumbo, o U de tom, o F de caixa, o C vai fazer a palma, né? Se eu vier aqui apertar o 6, ele toca o prato. Então, eu consigo ter uma ideia dos sons aqui. Vamos pegar e tentar entender a lógica, ó. Se vocês perceberem, essa sequência que tá andando por aqui, sempre que ela passa por um desses quadros, esse quadro tem aquela nota, no caso aquela peça da bateria ativado, ele vai tocar esse som. Então eu vou deixar um groove de bumbo aqui bem simples para vocês verem. Vocês vão perceber que toda vez que aquela sequência passar, ele vai ser acionado e vai tocar. Tá vendo? Ó. Essa é a lógica do sequenciador. Então eu pego as peças de bateria que me interessam e eu monto como eu quero que elas sejam tocadas aqui. Então, vou colocar aqui que eu quero fazer um groove de bumbo mais ou menos assim. Legal. Aí eu vou colocar chimbal, ou no caso, como o pessoal fala lá fora do Brasil, hi-hat, vocês vão encontrar muito com esse nome. Dá uma olhada. Tá vendo? Legal. Então, ó, eu já achei esse groove simples, mas legal para a gente começar a desenvolver uma ideia de música. Pode ser? Esse, então, vai ser o nosso padrão, nosso pattern A. É a primeira parte da bateria da nossa música. Só que daí eu vou querer fazer isso aqui um pouquinho mais complexo, tá? Então, para que eu tenha uma parte de um refrão ou algo assim com mais energia, uma parte com mais energia da música, eu possa usar também. Se eu vier aqui no B, tem um padrão feito pelo programa, mas como eu falei para vocês, acho que o ideal é a gente trabalhar a nossa criatividade, produzir nossas próprias coisas. Então, vou apagar e baseado naquele que eu tenho ali, deixa eu ver mais ou menos como ele é, e eu vou fazer muito parecido, mas com um pouquinho mais de energia dele. Vamos ver. Tá. Vou colocar agora uma caixa aí de bateria, né? Gostei assim, viu? Bom, ficou legal. Vou usar esse aqui como padrão 1, então, padrão A, aquele primeiro que a gente fez. E esse como padrão B.
a gente pode fazer, ó, pelo menos aqui 8 opções. Então, assim, 8 variações da sua bateria, tá? E daí você vem aqui e começa a construir, então, o arranjo da sua música. Para você construir esse arranjo, começar a colocar os outros instrumentos, você vai ter que... Não vai ter, mas como normalmente a gente trabalha para a produção desse tipo de música, é com loops. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem o padrão. Ó, vou pegar esse padrão A de bateria, que foi aquele primeiro que a gente fez, ele já tinha colocado ele ali automaticamente, mas vou fazer como se fosse do zero. Eu pego ele e se eu quiser adicionar ele ali na história da música, eu venho aqui em adicionar A. Legal. Só que aqui ele vai ser um padrão bem curtinho, vocês vão perceber que ele vai acabar logo, ó. Terminou, tá? Então eu quero que ele toque por mais tempo. Eu venho aqui, coloco o meu mouse, onde a setinha abre a opção de levar ali para o lado direito e eu puxo ele pelo tempo que eu quiser. E aí, dê uma olhada, ele vai tocar agora por 4 vezes. Para que a gente consiga ir vendo como os instrumentos ficam em relação a essa bateria e como eles vão soar juntos, a gente usa essa técnica de fazer o loop. Então você vem aqui, você pode vir tanto em Edit e clicar em Cycle, ou ao invés de fazer isso, você vem diretamente aqui, ó, ele tem esse atalho, tá? Nessas duas setinhas. Então percebam que sempre que eu clico nela, aqui ativa uma cor mais escura, ó. Ele estava meio marrom e tal, aí de repente ele fica um vermelho, um laranja, quer dizer que o loop, o ciclo está ativado. Dá uma olhada o que ele faz. Ó, ele vai tocar as 4 vezes e ele pega e volta para o começo. E enquanto eu tiver isso aqui ativado, ele vai ficar fazendo isso pelo tempo que o computador aguentar aí, tá? Até acabar a bateria. Então, por que eu quero fazer isso? Porque eu quero começar a colocar outros instrumentos. Então, se eu deixo esse som, esse loop de bateria rodando, eu posso ver se esses instrumentos estão combinando com a bateria ou não. Então, depois que a gente fizer o loop desses instrumentos, a gente começa a criar a história da música, a hora que eles entram, a hora que eles saem, e toda essa questão. Então, vamos lá, eu quero colocar um outro instrumento agora. Então, eu venho aqui em Add Track, né? Adicionar uma faixa e clico aqui. De novo, ele vai dar aquelas opções que a gente tinha visto quando abriu o programa. E eu vou escolher agora um instrumento MIDI, tá? Que seria parecido com essa lógica da bateria, que a gente não tem ela, mas ele vai ser um instrumento que eu vou poder tocar a partir do teclado do computador. Já perceba que aqui embaixo, ó, ele abriu um layout, né, um padrão bem diferente do que da bateria eletrônica. Esse aqui, já parecido com teclado, com piano, que vai ser o que a gente mais vai ver no programa. Então, se eu vier aqui e apertar as teclas, como elas estão aqui, ó, elas vão ser tocadas, tá? Só espera terminar de carregar aqui o programa. Bom, tá? Então, se eu apertar o G, ele toca aquela respectiva nota. Se eu apertar o M, toca essa nota. E eu posso fazer acordes tocando essas notas juntas, tá? Bom, aí você vai poder tocar praticamente zilhões de tipos de instrumento que ele tem disponível aqui. Como que eu troco de instrumento? Eu venho aqui, ó, em instrumento, escolho qual me interessa, então, bass, que é baixo, sons de bateria também, sons de guitarra, de percussão, de piano, de cordas, de baixo, em sintetizador, de vozes, sons de vento e coisas do tipo.
O que que eu vou fazer? Vou começar então aqui por um piano, já que é o que ele colocou. Mas eu achei esse som aqui, sei lá, não gostei muito dele. Tava esperando um pouquinho mais. Então eu posso escolher o tipo de piano. Ó, então, órgão de igreja. Vamos ver como soa. Tá vendo como mudou o som? Ou lo-fi piano. Vamos ver como tem esse som. Achei legal. Eu gosto desse aqui, ó, o Rhodes, que é um tipo de piano da década de 60, 70, muito utilizado pelos Beatles e a galera ali do rock psicodélico. Dá uma olhada. Parece que eu vou começar a tocar Hey Jude aqui, né? Eu gosto desse som aqui e a gente então vai tentar trazer ele para um contexto mais, sei lá, hip hop ou música eletrônica ali, por causa da bateria eletrônica. Vamos ver como ele soa. Vou tocar uma linha altamente simples aqui, de tipo duas notas, dois acordes, fazer Mi e Dó, só para a gente usar como referência para música aí. Se você achar que o som de bateria não está te ajudando muito, você pode ativar essa função, que é a função do metrônomo, tá? Então o metrônomo, ele fica contando o tempo como se fosse um dedo batendo assim, ó, para te ajudar a saber exatamente em qual parte do compasso você está. Então dá uma olhada, ó. Legal, né? Ele ajuda bem, mas às vezes enche o saco. Então aqui você consegue ligar e desligar ele. Como você sabe se está ligado ou desligado? Se tiver verdinho. Verde está ligado, branco está desligado. E acho, não sei, aí vai depender do gosto de vocês, mas pro meu gosto tá muito rápido esse som. Onde eu mudo o tempo dele? Eu venho aqui no BPM, então aqui tá 120 BPM, que seria 120 batidas por minuto. Eu quero deixar um pouquinho mais lento, então eu venho aqui, apago 120 e coloco um ritmo que talvez eu queira ah, imprimir na minha música. Quanto maior for esse número, mais rápido a música vai ser. Quanto menor for esse número, mais lenta ela vai ser. Então a gente estava em 120, eu estou colocando um 96 aqui, porque eu acredito que vai ficar mais fácil de tocar e num ritmo mais parecido do que eu espero aqui. Vamos ver. Boa, eu curti. É um tempo, essa região de tempo, 96, 98, 90 e pouco, muito utilizada em hip hop antigo, tá? Eu curto bastante, então vou usar o projetinho parecido com isso. E vou gravar o teclado agora. Como que eu faço para gravar? Aqui a gente tem o REC, que é para começar a gravar, a gente tem o Play, que só toca sem gravar, e aqui o Go to End, que ele vai direto para o final da música, e o Go to Beginning, que ele vem direto para o começo. Então, vou vir para o começo, para ele começar a gravar dali, e vou gravar o meu som de piano, beleza? Então, 1, 2, 3 e... Vamos ver como ficou aqui. Vou tirar o metrônomo para a gente só escutar o som da gravação. Gostei, achei legal. Então, vou manter esse loop desse instrumento já está gravado. Lembrando que eu toquei ele, gravei ele a partir do teclado do meu próprio computador, tá? Então, vamos fazer uma coisa que ajuda muito na organização, que é dar nome aos instrumentos, porque agora que está no comecinho a gente sabe certinho o que é o que. Que o vermelho é a bateria e o azul é o piano.
mas depois a gente se perde. Então, vou escrever aqui, ó, bateria. Vou vir aqui, dar 2 cliques, apagar e escrever. Opa, piano. Legal? Então agora eu vou colocar um baixo para trazer um pouco mais de groove e um som mais grave para a música, tá? Então, como que eu tenho que fazer? Mesma dinâmica, eu venho em Add Track, ele dá aquelas opções novamente e eu vou vir no instrumento virtual, eu não tenho um baixo aqui comigo, e daí eu vou gravar igual eu gravei o piano, porém com um som de baixo. Deixa eu encontrar aqui. Opa, instrumento, bass. Então vamos tocar aqui e ver como acontece. Bom, agora quem não tiver com fone não vai conseguir escutar tão bem, porque o baixo tem um som mais grave e os falantes de celular, de computador, não reproduzem isso muito bem, tá? Então, quem não tiver com fone, corre aí, pega um, que a gente vai conseguir entender melhor a função desse instrumento se estiver escutando ele legal. Aqui ele te dá algumas opções, ó, de sons de baixo, né? Então você pode escolher. Vou fazer com esse som aqui de dub, parecido com som jamaicano, assim e tal. Porque eu acho legal essa questão de misturar elementos, né? Como eu falei, coloquei uma bateria mais hip hop ali, um piano meio Beatles e um som de dub jamaicano. E depois a gente vai vendo que tipo de som doido a gente vai criando com isso aqui. As possibilidades são gigantescas, tá, galera? Estou fazendo aqui de uma maneira simples e tentando ser um pouco rápido e conciso para que a gente entenda a dinâmica e vocês possam criar na lógica de vocês aí. Então, bom, vou gravar esse baixo. Vamos lá, vou colocar o metrônomo para me ajudar. E vou dar o play igual na lógica que a gente fez para gravar o piano. Vamos lá. Bom, vamos ver se ficou legal. Bom, lembrando que aqui, essa gravação que eu fiz, é sabendo um pouco da teoria musical que eu sei. Então, estou fazendo uma estrutura bem simples, só tocando 2 acordes, né? Que seria o Mi e o Dó. Fiz o baixo também usando um pouco dessa lógica. Porém, se você já não tiver essa questão da teoria musical, não tem problema, tá? A única questão é que você vai ter que usar seu ouvido para meio que te dizer o que você está fazendo aí, que tá te dando uma referência que está soando bem ou não. Se tiver soando bem para o seu ouvido, é válido, independente do que qualquer pessoa falar, tá? Agora, se você acha que não está tão legal, você está querendo outra coisa, vai tentando aí até você ver, essa tecla aqui combina com essa, e você vai produzindo seus sons. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que vai ajudar muito vocês, principalmente quando estiverem começando, é uma função que esses instrumentos MIDI, esses instrumentos virtuais têm, que é a de editar. Então, tudo que eu gravei em relação ao baixo, vou deixar ele tocando sozinho aqui, ó. Vou vir aqui em solo, tá? Essa aqui é uma opção legal. Se eu coloco o M, ele deixa aquele instrumento mudo. Se eu coloco o S, ele deixa ele solo, ele vai deixar tocar só esse instrumento. Então dá uma olhada, ó. Ó, tá quase no tempo, mas tem várias notas que eu toquei que estão um pouco fora. Esse aqui é um sequenciador parecido com aquele da bateria que a gente fez ali, porém esse aqui é de instrumentos que fazem notas, né? Então aqui é como se fosse o teclado e as notas que eu fui dando. Eu posso vir aqui e arrumar elas. Se eu achar que eu dei a nota errada, eu trago até a nota que eu quero. Ou
eu posso vir aqui, opa, selecionar tudo e fazer uma mágica. E acho que vai ajudar muito vocês aí no começo, que é quantizar. O que é quantizar? Ele pega, porque você tocou um pouquinho fora do tempo, e ele arruma, coloca bem no quadradinho certinho no tempo para você. Então, eu venho, vamos lá, vou fazer de novo. Seleciono tudo que eu toquei com o mouse e vou aqui do ladinho e coloco Quantize. Ele vai arrumar, ó, vou dar um Ctrl Z para voltar. Dá uma olhada, mais ou menos nessa região. A hora que eu apertar o Quantize, ou aqui, ó, veja como ela se mexe. Então é praticamente o programa arrumando o que eu toquei errado em relação ao tempo para mim. Vamos ver como está escutando agora com o metrônomo para dar nossa referência de tempo. Legal? Melhorou muito, tá? Lembra que é uma opção que você pode fazer. Eu acho legal fazer às vezes, mas acho legal também um pouco da questão humana, de a gente não acertar necessariamente 100% do tempo, trazer isso para música. Assim, as músicas que a gente escuta mais antigas não tinham essa opção, então todo ser humano é possível de erro, nem que sejam erros de milésimos assim, de segundos, mas esses erros existem nas músicas que a gente historicamente escutou na nossa vida e nosso ouvido é acostumado com eles, porque nosso ouvido é humano, não é mecânico. Então, assim, é legal trazer para essa lógica mecânica, deixa certinho e tal, porém também é legal em alguns aspectos deixar um pouquinho mais imperfeito e tal, porque dá uma sensação mais humana para o som. Então, o que eu estou fazendo aqui? A bateria está no quadrado certinho, a gente fez no Drum Machine. O piano, eu gravei, ele está um pouquinho fora, mas eu vou deixar, tá? Por mais que ele não esteja 100% perfeito. Exatamente para deixar essa questão mais humana. E o baixo, aqui, que eu fiz o quantize, deixei ele certinho no tempo. Vamos escutar como está até agora. Opa. Tá vendo que não sou o resto? É porque eu tinha deixado o solo no baixo. Então eu tenho que vir aqui e tirar ele para que todos possam tocar. Vamos ver agora. Legal. Mas ainda é um som onde falta bastante coisa, né? Mas está começando a criar uma dinâmica aí, algum um tipo de sonoridade. Agora eu vou ensinar uma outra questão para vocês. Acredito que vocês vão gostar, que é para usar o microfone, tanto do seu celular quanto do seu computador e manipular a voz que você jogar para aí. Então, vamos lá. Vou adicionar mais uma track. Porém, agora, ao invés de usar ou o instrumento MIDI ou a bateria eletrônica, eu vou vir aqui em Voice Mic. Então, para capturar minha voz ou qualquer som através do microfone. Então, você vem aqui, depois que você tiver em voz. Não abriu nenhum instrumento aqui, tá vendo? Porque agora o instrumento tá aí com você, sua voz. Você vem aqui em Source e você vai ter que escolher aqui qual vai ser o input. Então, através de qual microfone, através de qual lugar o som vai entrar no programa. Você clica aqui, ele vai dar as opções que você tiver disponíveis aí. Eu vou escrever, eu vou colocar aqui, ó, microfone do computador. Então, ei, percebe que quando eu falo, essa área da captação, ela se move. Ei, estão vendo? Então, o ideal é que isso aqui, ó, ele começa no verde, ele chega até o amarelo, é que nunca chegue até aqui em cima no vermelho. Se chegar no vermelho aqui, quer dizer que está clipando, tá vindo muito alto e o som vai começar a rachar, tá? Não é o que a gente quer aqui. O que eu vou fazer? Eu não vou cantar nada, não escrevi nenhuma letra ou algo do tipo, mas eu vou usar minha voz como um instrumento, como se eu estivesse complementando o que os instrumentos estão fazendo. Vai ficar um pouco tosco a princípio,
mas depois eu vou adicionar uns efeitos, a gente vai aprender a adicionar efeitos para manipular esses áudios e a gente vê as possibilidades, o universo que isso aí cria dentro do áudio, beleza? Então, vou fazer um teste aqui, ó. Vou deixar gravando, tá? Como ele tá em loop, ele vai ir e voltar. Eu vou fazer um teste, quando eu achar que tá legalzinho, eu paro. Bom, horrível, né? Mas vocês vão ver que para tudo a gente consegue praticamente dar um jeito aqui dentro desse programa. Vou tocar aqui só para vocês verem como ficou captado. Vocês vão perceber que tá horrível. Vou até baixar um pouquinho o volume aqui, porque eu quero que complemente, só não seja o total. Ok, então vou ensinar vocês a como deixar isso aqui muito mais interessante, tá? Então, para que a gente possa conferir aqui de forma concisa. Vou deixar solo para a gente escutar só ele. Desculpa aí, mas vocês vão ter que passar um minutinho escutando isso. E algumas opções aqui para adicionar efeitos. A gente estava em Source, né, vendo aqui quanto entra de som. Então você vai vir aqui embaixo, você vai vir em Effects, que são os efeitos. Tem duas opções, ou usar um preset, que são alguns efeitos já meio prontos e para algumas ocasiões específicas, ou criar uma cadeia de efeitos. Você pode usar mais do que um ao mesmo tempo, tá? Eu vou ensinar vocês usando presets, e daí através desses presets, quando vocês começarem a usar eles, vocês vão entendendo a dinâmica de cada tipo de efeito e vocês vão poder começar a criar como vocês acharem melhor. Não tem jeito certo ou errado aqui, como quase tudo em arte, né? Mas sim o que você achar mais legal, tá? Então vamos lá. Eu quero que essa voz ela fique parecendo que, sei lá, eu tô cantando numa montanha ou num salão vazio, assim, sabe quando dá aquele eco e parece que tá muito distante? É esse tipo de som que eu quero. Então, tá tocando ali, ó, eu cliquei aqui nos presets, ele me dá algumas coisas, ó. Então, os nomes em inglês, porém, ó, placa quente, vocal octaver, que vai fazer o meu vocal ficar como se fosse muito mais grave, ou muito mais agudo do que ele é, ou para que ele fique de forma bem lenta, indo de um lado para o outro do fone, mas eu tô querendo aquela questão um pouco mais, deixar a voz como se estivesse muito longe, né? Então, normalmente esse aqui rola legal, ó, large hall. Então, salão largo, grande, né? Dá uma olhada como vai soar agora. Vou deixar mais na cara para vocês verem. Agora no contexto. Legal, né? Boa. Eu acho que aqui a gente já tem uma basezinha para trabalhar uma estrutura de música, 4 instrumentos. A gente podia ir adicionando mais vários outros, mas a partir daqui a gente já começa a conseguir criar uma estruturinha de música, tá? Então aqui, primeira coisa que a gente vai fazer é
se livrar desse loop para que a gente possa avançar aqui na história da música. Então, vou vir aqui no loop, ou como eu disse para vocês, aqui no edit, e tirar o cycle, o ciclo. Agora, toda vez que ela começar a andar, ela não vai mais voltar para trás, tá? A gente vai tendo uma evolução da música. Então, vamos começar ali pela nossa bateria. Nossa bateria, a gente fez esse padrão A, e vocês lembram que a gente fez aquele padrão B? Que é muito parecido com o A, mas já com mais elementos? Eu vou começar a trabalhar com ele a partir daqui. Então, vou pegar esse A, vou levar ele por mais um tempo. Só que a partir daqui, eu quero que a bateria mude e eu quero que ela tenha o padrão B. Então, eu venho aqui, o pattern B, e eu coloco aqui, ó, adicionar, add B. E ele vai criar aqui. Daí você pensa, meu, mas é só umzinho, eu queria que ele fosse maior, durasse mais tempo. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e, como a gente fez ali com o A, puxar ele pelo tempo que a gente quer que ele toque, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, é isso. E daí a gente começa a colocar os instrumentos onde a gente quer. Vamos usar uma técnica aqui que eu tenho certeza que vocês conhecem bem, que é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Você pega ali o instrumento que você quer copiar, levar para um lugar ou para outro, você pode arrastar, ou se você quiser duplicar ele, você vem aqui, ó, dá um Ctrl+C, traz a setinha para onde você quer colocar e dá um Ctrl+C, e aqui você dá um Ctrl+V, tá vendo? Ele vai lá e vai copiando pelo tempo que você quiser. Aí o baixo, o baixo eu não quero que ele entre aqui no começo não, eu quero que ele entre só a partir de um determinado lugar. Pode ser a partir daqui. O vocal vou colocar lá só mais para frente. Bom, Ctrl+C. Opa, dá uma olhada, porque ele foi lá e colou ali na frente? Porque eu não estava com a setinha aqui, eu tenho que vir com a setinha, tá? Com o marcador de tempo. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, pela quantidade de tempo que eu quiser. E, a partir disso, a gente vai montando som, né? Colocar o vocal para tocar só de vez em quando. E daí a gente começa a construir uma dinâmica de música, tá? Só para finalizar aqui e trazer um pouco mais de movimentação, eu vou fazer ainda um terceiro padrão de bateria, tá? Então a gente tem o A mais simples, o B, que é muito parecido com o A, mas com um pouquinho mais de elementos. E eu vou fazer aqui o que seria o C. Bom, vamos lá. Vou fazer aqui o que seria o nosso padrão C. Então, vou fazer ele muito parecido com os outros, porque é a mesma música, porém, eu quero uma parte dela com mais energia. Então, estou voltando aqui para ver mais ou menos onde eu coloquei o bumbo, as coisas e tal, tá? Aqui eu estou montando essa bateria muito parecida com como eu montei todas as outras. Vamos ver. Legal. Sabe o que está faltando agora? Que é para consolidar a música? O som da caixa. Dá uma olhada.
Legal, né? Beleza, então vou pegar esse nosso padrão C, que seria a parte da consolidação da música. Vim aqui quando termina o padrão B e adicionar ele. E de novo, puxar aqui, tá? Vamos ver mais ou menos como vai soar a historinha dessa música aqui que a gente foi montando. E vai começar o padrão C, a bateria que a gente acabou de fazer, dá uma olhada. Bom, galera, quando a gente chegar num determinado ponto onde a gente construiu e achou que a música tá legal, tá num ponto que a gente já quer compartilhar, quer baixar, quer mandar pra galera, se você, depois que tiver montado o seu arranjo, escutou, achou que tá legal, vem aqui em File, né, em File e faz o download. Ele sempre vai te dar duas opções, tá? Ou de baixar a, as faixas separadas, então a faixa da bateria ele vai te mandar em um áudio, a faixa do piano em outro, a faixa do vocal em outro, tudo separadinho para que você possa levar para um estúdio, mandar para um produtor, mandar para um amigo colaborar com ele, ou baixar tudo junto já como uma música, que seria aqui em Mixdown S. Então, aí você quem escolhe, beleza? Então, vou fazer aqui um exemplo, vou baixar a Mix, ele vai salvando, e daí depois ele vai te dar a opção em conseguir ter acesso a isso. Em MP3, que é um arquivo um pouquinho menor em termos de qualidade, mas também menor em tamanho, mais fácil de compartilhar, mais fácil de mandar no WhatsApp, por exemplo, mais rápido, né? Ou ele vai te dar a opção de salvar em Wave, tá? Wave já com uma qualidade bem maior, mais profissional, então se você já estiver trabalhando e quiser algo mais legal, com uma qualidade melhor, você quer postar na net com uma qualidade legal, recomendo baixar em Wave. Mas esses são os dois tipos de arquivos mais usados. Então, você vai lá no que te interessa e faz o download, beleza? Ele vai salvar aí normalmente onde você baixa as coisas no seu computador. É isso, tá? A ideia é ser bem simples, não queria fazer o som que mudasse aqui a história da música na humanidade, nem nada do tipo, mas só mostrar para vocês como é possível se virar com pouquíssima coisa, com celular, com computador, e mostrar algumas possibilidades. Existem outras, tá? Tem várias maneiras aqui de usar o BandLab, e tudo isso que eu mostrei para vocês, vocês podem aplicar, reaplicar e produzir de diversas maneiras distintas, tá? Vocês podem ir muito além, o programa dá espaço para isso, tem muitas maneiras de trabalhar com ele. Vou deixar aí depois, a gente vai manter o nosso contato, quem quiser entrar em contato comigo, trocar uma ideia, tirar algumas dúvidas que forem surgindo no processo, pedir dicas e coisas do tipo, vou estar disponível aí para a gente poder trocar uma ideia e produzir música, falar as coisas que a gente tem para falar para o mundo, mas de uma maneira mais atraente e musical, fechou? Satisfação ter feito esse projetinho aqui com vocês. Espero que possa ajudar vocês demais. Façam o som de vocês, que vocês têm muito para falar, beleza? E é nóis, até a próxima.